Santa paz de Deus com todos. Eu me chamo Suzana, falo de Cascavel, Paraná. E sinto te contar uma obra que Deus fez na minha vida, uma obra maravilhosa, uma promessa que Deus me fez. Agradeço a Deus porque eu senti uma tristeza muito grande, isso há mais ou menos 12, 13 anos atrás. Aconteceu, eu senti uma tristeza muito grande, muito profunda. Meu primeiro casamento não deu certo. E eu tinha, assim, um desejo de casar novamente, de constituir uma família. E meu primeiro casamento, como eu já falei, não deu certo. E eu fiquei com a liberdade, mas se eu casasse com alguém da igreja, eu ficaria sem liberdade, a pessoa ficaria sem liberdade. E eu não queria isso, eu não queria ser responsável pela alma de ninguém. Eu senti uma tristeza muito grande, porque eu tinha um desejo, né? De ter alguém que eu pudesse cuidar, dedicar o meu amor, que eu pudesse ter uma família novamente, ter filhos. Eu agradeço a Deus porque um dia eu muito que fui na igreja assim muito triste assim, mas sem pretensão nenhuma que Deus falasse comigo ou que Deus olhasse por mim. Então, assim, na verdade, Deus mandou a tua palavra, mandou a palavra dizendo assim: hoje aqui nesse culto Deus olha para o planeta Terra, num país chamado Brasil, no estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, na congregação do Parque Presidente. Deus decreta felicidade na tua vida. Você precisa ser feliz. Deus manda dizer para você, ainda que esteja em outro país, trago, coloco no teu caminho. E se não for crente, eu chamo na graça. Na verdade, meu coração disparava, né? Deus falava assim, meu coração disparava, que isso nunca tinha acontecido. Sirvo a Deus desde criança. E nunca tinha acontecido isso comigo. E agradeço a Deus porque passou-se algum tempo, cerca de 1 ou 2 anos, eu não lembro corretamente, e eu já vinha pedindo para Deus preparar alguém cuja alma Deus se agradasse, que Deus tivesse plano de salvação, que não tivesse vícios, que Deus preparasse para mim, que a gente pudesse casar. Agradeço a Deus, Irmandade, que passando mais ou menos 2 anos, 1 ou 2 anos dessa palavra, eu um dia fui fazer uma visita à minha família, a minha irmã que mora em Campo Mourão. E eu fui lá e eu agradeço a Deus porque lá eu conheci o meu esposo. Primeira vez que eu vi ele, ele já era filho de pais crentes, era filho de pais crentes, e eu vi ele, achei ele interessante, mas não, assim, nem passou por minha cabeça nada. Mas eu agradeço a Deus porque ele falou para minha irmã, achei tão bonita a tua irmã, né? Será que eu podia falar com ela, tal? Daí minha irmã falou assim, sim, você pode falar com ela, mas a minha irmã é crente e ela tem um problema. Daí ele falou assim, um problema? Daí ela falou assim, ela tem um filho, ela já foi casada. Ele falou, não, eu ajudo ela a criar. E assim, na verdade, ele pediu meu telefone, e minha irmã passou para ele, e a gente começou a conversar, e eu expliquei como é que eram as coisas e tal, né? Daí ele falou assim, olha, eu já tenho 35 anos, eu não estou procurando brincar, eu também quero constituir família. Eu agradeço a Deus que a gente um dia foi na congregação ali no Barreiro das Frutas, em Campo Mourão, a gente congregou junto. Eu pedi para o Senhor um sinal, se era ele a pessoa. Eu agradeço a Deus, Irmandade, porque Deus visitou o meu esposo grandemente naquele dia. E ele pegou e saiu assim, eu vi que ele saiu muito emocionado do culto. E meu esposo, a formação dele acadêmica é formada em filosofia. Ele disse assim para mim, o que eu senti aqui hoje, a filosofia não explica. Eu agradeço a Deus, querida Irmandade, porque aí a gente começou a namorar para casar, né? Ficamos noivos. Eu agradeço a Deus que um dia eu me lembrei daquela palavra, daquela pregação, porque meu esposo, quando eu conheci ele, naquela semana ele tinha chegado dos Estados Unidos, onde ele já estava morando 11 anos, tudo legalizado naquele país, tudo certinho. O Senhor trouxe, realmente colocou ele no meu caminho. E na nossa vida, Irmandade, o tempo de namoro, o tempo de casamento, foi tudo com respeito, como se manda a doutrina. E assim, todas as coisas se encaixou na nossa vida, todas as coisas assim, sabe, estava tudo certinho. Agradeço a Deus que a gente veio a se casar. E meu esposo, assim, ele me acompanhava às vezes na igreja, mas ele não gostava muito, ele não entendia muitas coisas.
Mas assim, eu via que a música mexia muito com ele, assim, até um dia ele falou para mim: "Amor, será que eu não consigo, os irmãos não libera para mim aprender a música?" Aí eu até perguntei para o irmão se ele não sendo batizado podia, não podia, na cidade de isso, na cidade de Foz do Iguaçu. Mas eu agradeço a Deus que ele mandar assim, que Deus a gente dormiu em Foz do Iguaçu e acordou em Cascavel, porque o Senhor tinha preparado fechou as portas de trabalho para nós na cidade de Foz do Iguaçu e a gente veio para Cascavel. Eu agradeço a Deus que aqui muito o Senhor nos abençoou grandemente, mas agradeço a Deus, assim, verdade, que Deus preparou uma chácara para nós, e onde a gente mora nessa chácara, a prova material apertou, entrou prova material e espiritual. Eu agradeço a Deus que a gente veio perder o carro da família pela a prova, né? Nos tirou o carro da família, que a gente congregava, que eu congregava, que o Senhor me tirou o medo de dirigir. Uma outra hora eu conto no canal mais detalhadamente a obra, mas resumindo hoje, Irmandade, eu agradeço a Deus porque daí, quando perdi o carro para a prova, eu falei, Senhor, tu sabe, Senhor, que meu esposo ele não congrega, congrega de vez em quando. E o Senhor sabe o significado que tem esse carro na minha vida, não é porque ele é um carro do ano, um carro bonito, um carro bom, um carro automático, mas, Senhor, mas porque nesse carro o Senhor me libertou, eu levo meus filhos no culto de jovem. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que eu não sabia ali Deus começava uma grande obra na nossa vida. Agradeço a Deus porque o meu esposo, ele tinha só caminhonete de trabalho, e como ele sentia, ele via que eu ficava triste por não congregar, ele passou a congregar, colocar nós 4 dentro de uma caminhoneta, estradinha Fiat Strada, nós congregávamos, porque eu moro na área rural de Cascavel, a gente dá 7 quilômetros da minha comum, e assim, Irmandade, meu esposo começou a congregar comigo, ele começou a congregar, Deus começou a fazer os movimentos, e um dia, Irmandade, num culto, o último hino, o irmão falou assim, eu estava tocando o hino 447, o hino Brilha Mais e Mais. O irmão falou bem assim, agora só o último verso, toca o último verso e o coro, só os baixos. Ali, Irmandade, Deus converteu o meu esposo, naquele dia Deus converteu o meu esposo começou a se emocionar, a sentir ou entender o culto, a entender as coisas. Eu agradeço a Deus que demorou 10 anos para o meu esposo ser convertido. Agradeço a Deus que, passando poucos dias dali, Deus preparou que uma irmã veio nos visitar aqui. E eu falei para ela que meu esposo ele tinha algumas dúvidas, né, em relação à congregação, à igreja. Ele gostaria de entender algumas coisas e eu falei para ela do desejo dele aprender a música. Agradeço a Deus, querida Irmandade, porque naquele dia naquela semana, veio um ancião aqui na minha casa, um ancião, veio uns músicos, e ali Deus começou a fazer uma obra maravilhosa. Foi aberto um precedente, onde meu esposo começou, mesmo não sendo batizado, começou a aprender a música. Agradeço a Deus, porque pouco tempo depois, meu esposo bastante esforçado para aprender a música, Deus a preparou, que juntou a Irmandade, comprou o instrumento para ele. Agradeço a Deus também, querida Irmandade, porque Deus abriu um caminho que a gente tinha um dinheiro para receber, a gente recebeu, e meu esposo ele tinha vontade, desejo de fazer o batismo de João Batista, ao ar livre. Agradeço a Deus porque quando a gente recebeu esse dinheiro, tinha muita coisa para fazer na nossa casa, porque a gente comprou uma casa de madeira antiga e colocou no local. Irmandade, e tinha bastante coisa para ser feita, mas meu esposo insistiu em fazer um tanque de peixe. Agradeço a Deus que nesse tanque de peixe, meu esposo veio a ser batizado. Aquela pessoa que eu achava tão difícil ser crente, tão difícil pedir o batismo, Deus abençoou que meu esposo batizou. E estamos juntos servindo a Deus, dando glória a Deus e dizendo que Deus é bom na nossa vida. Fica aqui meu testemunho de que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. A gente tem passado muita prova, muita angústia, muita opressão, mas Deus tem sido conosco e eu deixo aqui meu testemunho. Deus seja louvado.